Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo das reflexões astrológicas do canal Astrologia Clássica. Nós vamos falar agora dessa semana, que vai do dia 18 ao dia 24 de junho. É uma semana festiva, né, numa boa parte do Brasil. E também é uma semana em que nós vamos ter ingressos, né? Nós vamos ter o Sol ingressando no signo de Câncer, então é uma semana que tem bastante movimento, né? Ela vai sendo bem alternante, dias com vários aspectos, né? Bastante movimento no céu, dias com poucos aspectos. Então vamos ver aí como tudo isso vai se desenrolar. Mas antes, você que está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para acompanhar aqui as reflexões semanais, os demais vídeos que eu tenho postado sobre trânsitos, movimentos retrógrados de alguns planetas e outros temas também bem interessantes para você identificar na sua carta natal, né? De pontos sobre temas específicos, como viagens, prosperidade, temas de amor, de casamento e tudo mais. Torne-se membro também, e os membros têm mais um vídeo ainda, um vídeo exclusivo todas as semanas, e ali na seção de membros a gente aborda as coisas com um pouquinho mais de técnica, né? Por exemplo, eu postei na semana anterior um vídeo explicando quais são as diferenças entre a técnica de previsão das direções primárias para as progressões secundárias. E tem muita coisa ali, tem vídeos sobre graus, tem vídeos sobre casas, tem temas de saúde também, vocês podem ver aí quais são os temas dos vídeos exclusivos aí para os membros, tá? Mas se você quiser aprender astrologia para ser astrólogo, acesse a plataforma aprenderastrologia.com.br, lá tem vários cursos, você pode começar estudando do zero, sem saber nada de astrologia, pelo curso de Astrologia Natal 1, e aí vai terminar o curso já sabendo interpretar e analisar uma carta. E vamos ao que interessa essa semana, então, como eu falei para vocês, tem um movimento oscilante, mas ela tem eventos importantes, marcantes. Vamos ver como vai acontecer. Nós passamos uma semana, né, sem muita agitação, foi uma semana interessante, e agora essa também. Semana do dia 18 ao dia 24, nós vamos ter aqui uma fase nova já, vamos iniciar um novo ciclo lunar, bem no domingo, começando a semana estreando um ciclo lunar. Vamos ver aí como vai se desenrolar. Bom, a 1h37, no horário de Brasília, é o momento que a Lua chega ao mesmo grau em que está o Sol, aqui no signo de Gêmeos, 26h43 de Gêmeos. O terceiro signo, e tanto se a gente dividir as casas a partir do grau exato do ascendente, como se dividir por signo, né? Vai cair na terceira casa. Tem relação com os assuntos da educação básica, do trânsito, das estradas também, pegando no contexto mundano, né? O tema aqui está bastante relacionado ao dia a dia. A característica geminiana, como Gêmeos é um signo mutável, é um signo do ar, ela tem uma representação oscilante, veloz, tudo muito rápido, se desenrola, as coisas não permanecem muito tempo, então ela tem uma fluidez, principalmente porque é uma alunação sob a regência de Mercúrio, e o Mercúrio está em Gêmeos, né? Então tudo isso vai fazendo com que o ritmo diário dos temas, das conversas, os assuntos marcantes desse período, eles se alterem com muita rapidez. Agora, gente, aqui nem a Lua e nem o Sol têm muito poder no signo de Gêmeos. Vocês podem perceber que nesse trecho aqui o Sol tem a face, né, correspondente ao decano da astrologia moderna, mas a Lua não tem muito poder. E aí isso vai fazendo também com que essa fluidez, né, essa alteração constante de assuntos também não leve muito ao aprofundamento. Dos aspectos que a gente percebe, nós temos a Lua se afastando do aspecto com Marte, de aspecto com Vênus também, né? Temos Vênus se aproximando de um aspecto ao Sol, está abaixo da velocidade na primeira estação, vai entrar no movimento retrógrado no mês de julho, e então a gente tem um aspecto de 60 graus. A característica de Gêmeos com Leão, como os dois são signos que têm calor, vai criando uma espécie de dinamismo, de velocidade, mas é de ânimo, gente, não tem uma característica agressiva, né? E como o Marte ele tem um movimento mais lento do que o do Sol, o Sol já passou ó, pelo aspecto de 60 graus a Marte, né? Mas uma coisa que é interessante é que tanto Vênus como Marte, no aspecto aqui com o grau exato da lunação, enaltecem bem, favorecem bastante ao Sol, porque o Sol é o astro que tem a regência no signo de Leão. Por isso, esses dias, próximos 15 dias, eles tendem a ser descomplicados, animados, assim, eles têm uma fluidez mais energética, ela é mais yang, ela é mais da ação, do movimento mesmo, não tem um perfil agressivo, né, desafiador, de muita tensão. E no momento exato, né, 1h37, momento exato
conjunção Sol e Lua, nós temos o ascendente aqui no signo de Áries. Então, Marte em Leão está conduzindo aqui os temas de povo, né, os interesses gerais, e essa característica decidida do Marte em Leão, essa característica bem impositiva, energética também aparece. Eu vejo assim como 15 dias que não tem uma tendência muito tensa, que não tem uma característica de esbarrar em assuntos difíceis. As coisas, em alguns momentos, elas são bem pontuais, muito vivas. Por exemplo, os assuntos surgem de maneira forte, impactante, mas eles logo se diluem, né? Lunação geminiana traz bem esse dinamismo, tá? Mas principalmente pela aproximação de Vênus ao Sol, ao sextil ao Sol, cria um clima mais animado, mais leve. Por signo, então, a posição de Vênus e Marte em Leão cairia na casa 5. Então, o envolvimento, né, assim, dos temas da casa 3, onde ocorre a alunação, com a casa 5, onde estão Vênus e Marte no aspecto à conjunção, são casas de movimento alegre, de âmbito artístico, de assuntos ligados a um ambiente de showbiz, do âmbito da cultura. Não são 15 dias muito difíceis. Agora, você assistiu ao vídeo dos portais, a abertura de portais que eu fiz aqui no canal? Se não assistiu, assista, é bem interessante. Bom, a abertura de portais foi citada lá na época medieval por vários astrólogos. Era uma técnica que tinha um embasamento para previsão de chuvas, basicamente, porque eles estão ali na Ásia, né? A idade média da astrologia, ela se foca bastante ali na região da Ásia, onde hoje a gente tem o Iraque, o Irã, né? Foi um período forte da astrologia que a gente chamava de árabe, né? Tal. Mais persa, né? E ali, então, tem as chuvas de monções. Assista o vídeo que eu explico um pouquinho melhor, mas o que são os portais? Os portais, eles acontecem exatamente no momento da alunação, quando há uma conjunção ou um aspecto entre um planeta superior, Marte, Júpiter ou Saturno, com um planeta inferior, que aí, então, a gente tem Vênus e Mercúrio, e basicamente quando são os pares, né? Por exemplo, como ocorre aqui, nós temos Vênus em conjunção a Marte no signo de Leão, e Vênus e Marte eles regem signos opostos, né? Na estrutura do zodíaco. Então, Vênus rege Touro e Marte rege Escorpião, Vênus rege Libra e Marte rege Áries. Então, essa conjunção aqui é o que lá na Idade Medieval se considerava como uma abertura de portal. E alguns astrólogos daquele período usavam as aberturas de portais. Existem vários tipos de abertura de portais, não só para prever chuvas, mas tinha um entendimento também de assuntos relativos ao âmbito geral, cultural, dos assuntos ligados ao país de uma forma geral, né? Outros temas da vida cotidiana. Bom, é uma conjunção que envolve bastante a Vênus, nos temas de casa 5, onde Vênus tem júbilo, e é o âmbito das artes, do esporte, das festas, de um ambiente cultural. Mesmo que fosse para prever chuvas, o signo de Leão ele é um signo seco, né? Ele é um signo quente e seco, o que pode ter uma relação com um clima mais seco. No Brasil, ao invés de serem chuvas volumosas, né, essa característica leonina levaria, principalmente com Marte, que também é quente e seco, a mais secura. A gente está numa época que uma boa parte do Brasil está na fase da estiagem, né? Entra aqui na época já de inverno, e aí a gente tem essa configuração com um pouco mais de secura. Mas para temas globais, ela vai pegar o âmbito cultural, artístico, então pode ser aí que pode se relacionar com os temas do ambiente artístico, do ambiente esportivo, de ambiente de entretenimento também, com uma tendência bem marcante, assim, viva, energética, assuntos não só os ambientes, mas aos artistas, jogadores e tal, que ficam na pauta, certo? Então, esta alunação geminiana, ela não tem um impacto adverso, ela vai correr muito em assuntos de dia a dia do país mesmo, assuntos ligados às estradas, trânsitos, comunicação, redes sociais, né? Essa troca bem cotidiana, tá bom? Bom, gente, e depois desse momento, às 7h57, a Lua ingressa no signo de Câncer, então ela vai ficar fora de curso durante esse intervalo, né? O ingresso da Lua no signo de Câncer acalma os ânimos, né? Ela acalma um pouco o ritmo, porque assim, em Gêmeos a gente tem bastante dinamismo, né? Em Câncer, como o signo de Câncer é da água, já retém mais, então vai diminuindo um pouquinho mais a velocidade do ritmo diário e tal, né? Vocês vão sentindo um pouco mais de calma e tal.
E depois no ingresso da Lua em Câncer, é só às 21h45 que a Lua vai chegar a 60 graus a Júpiter no signo de Touro. Aqui é o que a gente chama de recepção mútua, né? A Lua se exalta aqui em Touro, o Júpiter se exalta aqui em Câncer. Ela é bastante pacificadora, generosa, acolhedora, é bem apegada, tem um perfil muito abundante para os assuntos de Júpiter, né, que representa abundância, também o sentido de paz, né, de pacificação. Então, a noite do domingo, ela tende a ter essa tranquilidade, né? Quando for 22 horas exatamente, a Lua que estará em Câncer, ela vai chegar a 120 graus a Saturno. E Saturno, ele inicia o movimento retrógrado no dia 17, né, no sábado. Então, ele está bem lento ainda. O trígono é um aspecto harmonioso, mas o Saturno, ele tem uma debilidade aqui em Câncer, né? Ele rege Capricórnio, que é o signo oposto. Mas como o aspecto é harmonioso, ele não cria uma diversidade no sentido do humor. Então nós vamos sentindo assim que o domingo ele tem uma tendência mais lenta, né? Ele é mais de reserva mesmo, ele é mais para relaxar mesmo, né? Agora, gente, o dia 19, segunda-feira, 12h53, é o momento em que Júpiter chega a 60 graus a Saturno. 60 graus é um aspecto harmonioso, mas é leve. E aqui, né, onde um Saturno está, o signo de Peixes, é o signo do domicílio noturno de Júpiter. Então, temos uma recepção simples aqui para Júpiter e continua, como os dois astros são os mais lentos, né, na astrologia tradicional, que são os astros visíveis ao olho nu, nós temos um clima mais pesado, mais pesadão. Ele não tem agilidade. Enquanto acontecer esse sextil, a Lua está em Câncer também. Então, a segunda, ela não tem um ritmo muito veloz. Para as atividades que requeram muita competitividade, muita velocidade e agitação, já é um pouquinho mais difícil. Mas, se você tiver procedimentos estabelecidos, vai sentindo um pouco desse clima pacificador. É bem no meio do dia, tá, gente? E é só esse aspecto que a gente vai ter na segunda-feira. O dia 20 de junho, terça-feira, tem a Lua ingressando em Leão. Então, vocês perceberam que enquanto a Lua esteve em Câncer, o único momento interessantíssimo da Lua foi esse aspecto que ela fez a Júpiter, né, uma recepção mútua, depois ela fez aquele outro trígono aqui com Saturno, e nada mais. E aí ela ficou fora de curso a segunda inteirinha, gente. Então, para início, a segunda-feira não é muito interessante. O sextil entre Júpiter e Saturno deixa o clima meio pesado, assim. Ele não é mal-humorado, o aspecto é leve, mas não tem muita velocidade. O ideal é mais para manter mesmo as atividades, tá? E se você estiver lidando com assuntos longos, assim, procedimentos longos, também pode ser um pouquinho mais favorável. O ingresso da Lua em Leão vai acontecer só às 19h04, na terça-feira, dia 20. Então, antes desse horário aqui, todinha a Lua está fora de curso. Então, para inícios, a terça-feira também não é recomendada. Durante todo o período útil do dia, não é recomendado iniciar atividades com a Lua fora de curso. O ingresso da Lua em Leão anima, o Leão é um signo do fogo, ele é fixo, mas ele é bem vigoroso. Então, não acelera muito o ritmo, mas ele torna as coisas bem vibrantes, energéticas. Ele não é apático, né? Ele cria uma característica bem intensa, apaixonada, vigorosa, né? Alegre também. E no dia 21, quarta-feira, nós vamos ter o Sol ingressando em Câncer, mas antes, gente, às 10h14, bem no meio da manhã, a Lua vai chegar a um aspecto de 90 graus a Júpiter. A Lua está em Leão, favorece um pouquinho Júpiter, e o Júpiter favorece bem a Lua, só que a natureza do aspecto é desafiadora, e aí isso faz com que existam empecilhos, dificuldades para fluir com o ritmo das coisas, mantenha atenção aos exageros, né? Como a Lua está em Leão, ela tem uma tendência muito vibrante, apegada às coisas, e isso pode fazer com que a gente, para realizar os interesses, para se movimentar, para levar os assuntos adiante, inclusive generosidade e pacificação, exagere um pouquinho, tá? Então mantenha atenção a esses assuntos, ao exagero e o sentido de generosidade também, né? Que o signo de Leão, ele tem essa tendência generosa, e o Júpiter também. Então pode ser excessivo aqui. Assuntos ligados ao âmbito da justiça e também a própria sensação da justiça e injustiça em nível pessoal, né? Esse é um tema que merece atenção. E ali quase meio-dia, 11h58, o Sol ingressa no signo de Câncer, ele vai estar aqui bem alto, quase no meio do dia. O Sol em Câncer não tem muito poder, olha, observem todo esse trecho aqui de Câncer, ele não tem muito poder, então ele está peregrino. Mas enquanto a Lua estiver em Leão, a gente tem uma simpatia entre os dois, né? A Lua está no signo da regência do Sol, o Sol no signo da regência da Lua,
Isso vai criando um clima amigável, vamos pensar assim, né? O signo de Câncer é um signo frio e úmido da água, né? E ele tem mais uma tendência à introspecção, ele tem mais uma tendência à reserva, à proteção. Só que o Sol é quente e seco, ele tem uma tendência mais expansiva e vibrante e tal. Por isso, o Sol em Câncer não fica muito adaptado e pode prejudicar um pouco os interesses, né, que correspondem ao Sol no que diz respeito a muita popularidade, ânimo e coisas assim, né? Ele vai ser um pouquinho prejudicado para esses assuntos mais expansivos, mas ao contrário, tudo que depende de introspecção, de reserva, de análise, né, tudo que faz com que a gente volte para dentro, melhora um tanto mais. É lógico que ao longo do trânsito do Sol no signo de Câncer, ele vai receber aspectos, vai aplicar aspectos também, e isso vai melhorando ou piorando um pouquinho a situação, né? Agora, 12h23, também bem no meio do dia, Mercúrio, quem chega a 60 graus a Marte, né? Gente, 60 graus é um aspecto leve, o Mercúrio está muito bem colocado, assim, na sua condição de fala, de colocar as coisas, de dinamizar o ritmo, de conduzir os assuntos de comércio, por exemplo, ele está bem na casa 9 que envolve o comércio internacional e os assuntos de outras culturas. E o aspecto de 60 graus com Marte dinamiza mais ainda, porque o Marte em Leão tem uma tendência bem assertiva, né? Se você estiver marcando uma reunião, é interessante um almoço de negócios, por exemplo, né? Ou mesmo em assuntos pessoais, e você precisa se colocar de uma maneira firme com alguma opinião, alguma ideia, por exemplo, pode ser bem legal. Esse aspecto ele não tem profundidade, então para assuntos analíticos, com cheio, assim, muito cheios de detalhes, já não é tão interessante, mesmo que o aspecto seja harmonioso, ele não leva à profundidade, nem um nem outro está em signo profundo aqui, né? Ele é melhor para você se colocar com as palavras, tem uma tendência bem assertiva, né? Então vai ajudando bem aí você chegar onde precisa e até convencer o outro, né? No dia 22 de junho, nós temos uma tendência bem firme. A Lua em Leão vai chegar ao mesmo grau em que está Vênus, bem à meia-noite 8, virada de quarta para quinta. Esse é um aspecto, é uma conjunção muito vigorosa, ela é bem energética, tem um perfil até, vamos dizer assim, apegado e apaixonado. Talvez algumas pessoas percebam, quem estiver acordado nesse momento vai sentindo esse impulso bastante energético, né? E a gente pode dizer aqui que para o mundo feminino, para as mulheres, ele também tem um benefício, não só, mas ajuda bastante, são dois astros femininos e o tema das mulheres fica bem em evidência, os assuntos ligados aos temas de Vênus também, belezas, artes, a paixão, envolvimento romântico também é bem apaixonado, né? Percebam que nesse momento a Lua está entre Vênus e Marte, porque o próximo aspecto da Lua, na verdade, não é um aspecto, é uma conjunção 9,41, é exatamente quando ela vai chegar ao mesmo grau em que está Marte, aqui no signo de Leão. Esse é muito assertivo, mais até do que aquele sextil entre Marte e Mercúrio. Lua em conjunção com Marte em Leão tem uma tendência bem pontual, ela é muito aguda, né? Ela é bem assertiva mesmo. Pode ser interessante se você estiver lidando com esses assuntos que necessitem da assertividade. Mas se você já tem uma tendência a ser bem esquentadão, fique atento para não ficar explosivo, né? Quem já tem uma tendência muito colérica vai sentir então esse pique aqui como uma mais, assim, como um pouquinho mais de energia e fica um pouco bruto também, né? É muito calor aqui. E aí isso faz com que os ânimos fiquem um pouco esquentados, tá? Mas se você já não é tão esquentadão e está buscando o momento para chegar a um ponto exato, talvez pode ser um bom momento. Tem uma tendência prática, né? A praticidade é bem relativa da secura do signo de Leão e também de Marte, e isso vai facilitando a conduzir os assuntos de uma maneira muito linear, né? Bem interessante. E depois, meio-dia e 51, a Lua vai chegar a 60 graus a Mercúrio. É um aspecto leve, né? E também a relação da Lua com Mercúrio faz com que as coisas fluam de uma maneira sem complicação. Então tem um ânimo aqui, é até bem divertido, é interessante, né? Esse vigor todo do calor faz com que o meio do dia aqui na quinta-feira fique bem interessante. E aí depois não tem mais nenhum aspecto. A Lua vai ficar fora de curso durante a tarde e a noite inteirinha da quinta-feira. E amanhã também, aqui, né, uma partezinha aqui da manhã da sexta-feira, madrugada também,
ela ingressa em Virgem às 7h35. Virgem é um signo da Terra, é bastante prático, é mutável e facilita muito o processo de realização dos assuntos. Tem uma tendência bem versátil, então vocês vão sentindo muita praticidade, é bem descomplicado mesmo. Nessa posição da Lua em Virgem é muito produtiva, muito interessante. Não é um clima complexo, não é um clima pegado, as coisas se desenrolam simples, assim, de forma bem simples. 11h24, então a Lua chega a 60 graus ao Sol, né? O Sol ingressou aqui no signo de Câncer e a Lua vai estar aqui em Virgem e favorece muito a condição da Lua aqui nessa posição do Sol. Ela tem aqui o seu domicílio em Câncer. Continua sendo uma fluência de realização para atingimento de objetivos, é bem interessante. O Sol vai estar bem alto no mapa, na casa 10, bem às 11h24. Pode ser um momento muito interessante também para chegar à realização. Se você está buscando momentos específicos para alcançar algum resultado, esse momento é interessante, tá? E depois, gente, às 22h07, a Lua vai chegar a uma oposição a Saturno. Então, vai passar um tempão aqui sem aspectos. E o aspecto perfeito, exato, é à noite, 22h07. Mas já do final da tarde em diante, vocês vão sentindo um pouquinho mais desse peso. Já não tem velocidade, prejudica muito a praticidade aqui da Lua no signo de Virgem, porque é uma oposição com um planeta muito lenta. Vai fazendo com que o ritmo das coisas já não seja mais tão prático, prejudica, aí pode ser um pouquinho pesadão também no humor, assim, né? Ele fica menos assertivo, assim, né? Fica menos empolgado, é meio pesado mesmo. 23h53, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, favorece bem a Lua, mas a Júpiter não, aqui é o ponto do exílio de Júpiter, detrimento de Júpiter. A natureza do aspecto é boa, não vai criar assim, um impacto de tensão, que não é uma característica nem da Lua nem de Júpiter, mas pode ser assim, menos realizador no sentido de prosperidade, de assuntos assim que tenham uma divagação maior, ele prejudica um pouquinho o senso também da abstração, tá? Mas, enfim, pode ser interessante para realizar coisas muito básicas, né? Para assuntos que têm uma característica de busca de prosperidade, investimento já não é muito interessante, assim, esse momento. É mais no início do dia ali que fica mais interessante, tá bom? E o dia 24, gente, ele não tem aspectos, mas a Lua não vai ficar fora de curso. Ela está em 11 graus de Virgem e ela já vai começar a se aproximar ó, desse aspecto aqui, ao Mercúrio no signo de Gêmeos. Ela vai formar uma quadratura. Ela vai ficar um pouquinho fora de curso durante a madrugada, mas quando for o dia útil, ela já vai estar no órbito de quadratura com Mercúrio. Porém, o aspecto perfeito, o ângulo de 90 graus exato, só vai acontecer no domingo. E aí o dia todo não tem nenhum aspecto perfeito. É legal para o sábado manter as atividades, como a gente vem da sexta-feira com a Lua que teve aspectos em relação ao Sol, ela teve aspectos em relação a Saturno, em relação a Júpiter. Durante ainda o início da manhã a gente vai sentindo um pouquinho desse movimento, né? Mas vai ter dinamismo, gente, porque ao longo do dia, né, a Lua vai chegar, já começa a se aproximar da quadratura com Mercúrio. O Mercúrio está no domicílio diurno dele, mas ele tem o domicílio noturno onde a Lua está. E não cria um clima mal-humorado. Então vocês vão sentindo o sábado também bem descomplicado, ele tem uma tendência leve, né? Não tem uma tendência pesada, não, tá bom? É isso então para essa semana, né? Tem bastante coisa, tem ingresso do Sol do signo de Câncer, tem uma lua nova ainda com o Sol em Gêmeos, tem um sábado sem aspecto nenhum, e os dias estão bem oscilantes, mas é bem interessante para você organizar as suas atividades, gente, porque tem dias que favorecem muito a reserva, a introspecção, o processo analítico, e outros dias com bastante empolgação, muito ânimo, bem energéticos, né? É uma semana que também tem leveza, tá? Ela não tem momentos longos de muita tensão. Uma ótima semana para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha aí com seus amigos também. Até a próxima semana, então. Até o próximo vídeo. Beijão para todos. Até mais.